A paz do Senhor, meus irmãos. Desejamos a todos os irmãos um dia abençoado, um sábado cheio da presença de Deus, onde todos possamos ser edificados pela sua palavra. É certo que merecimento nós não temos. É certo que tudo que temos foi por graça, foi porque Deus primeiramente nos amou e através do seu amor nos resgatou para si, pagando um alto preço, o preço da morte de Jesus Cristo, o seu único Filho, o unigênito Filho de Deus. Nós somos gratos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Hoje, sábado, primeiras horas do dia, nós estamos aqui para lhes transmitir uma palavra de conforto e edificação. E eu gostaria de me deter com os irmãos sobre a consolação do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para nós que estamos aguardando a vinda de Jesus. Convido os amados irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, é do saber de todos que nestes últimos dias temos ouvido muitas mensagens, muitas palavras a respeito de diversos assuntos. Assuntos, ora antropocêntricos, ligados somente ao homem, e alguns poucos teocêntricos, ligados à presença do nosso Deus. Muitas pessoas vivem afligidas porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Há muitos estudos escatológicos sendo ministrados nas igrejas, nos templos, e muitas pessoas ficam amedrontadas por saber dos últimos acontecimentos, das coisas que vão ocorrer no final dos tempos, mormente depois que a igreja for retirada da terra. Isto é um assunto que, entre aspas, não nos diz respeito. Nós que fomos chamados para esta graça, para a salvação em Jesus Cristo, nós temos que estar preocupados em estar ligados na videira,
para que na primeira ressurreição, para que no estrugir da trombeta, nós possamos estar com os nossos ouvidos destampados e ouvir o som da trombeta e assim sermos arrebatados com a igreja e nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Porque uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Da segunda vez que ele vai voltar, porque a primeira ele veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e prometeu que estaria com sua igreja até a consumação dos séculos e que voltaria para nos levar para estarmos para sempre com ele. Então esta segunda vinda é a que nós aguardamos, é a que interessa à igreja. Muito bom, muito proveitoso, é de muita importância sabermos os últimos acontecimentos, o que acontecerá, ensinarmos à igreja como será o final dos tempos, mas é mais importante dizer à igreja que a igreja estará com o Senhor nas bodas. Nós estaremos com o Senhor nas bodas, aguardando os acontecimentos que terão aqui depois da retirada da igreja. Vejam aí, irmãos, o que acontece. 1 Tessalonicenses, capítulo 18, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Muitas pessoas estão sem esperança mesmo, porque muitas pessoas vivem uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, uma vida desregrada, uma vida que afasta a pessoa de Deus, da salvação, né? E o apóstolo Paulo aconselha os crentes em Tessalônica a terem esperança, a não se assemelhar com aqueles que não têm esperança. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses para tranquilizar os crentes quanto aos que haviam morrido antes da volta de Cristo. Havia preocupação de que estes irmãos estivessem em desvantagem quanto à ressurreição. Sentido da expressão consolar, né? Quando nós dizemos assim, não se preocupem, fiquem tranquilos, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com som de trombeta. E nós que estivermos vivos, escutaremos a trombeta. E os que dormiram em Cristo escutarão a trombeta e serão arrebatados, e nós nos encontraremos com eles nos ares, sendo desta forma: primeiro, quando soar a trombeta, os que estiverem repousando, dormindo, ouvirão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, ouviremos na sequência. Não é muito tempo, 20 segundos, 30 segundos, 50 segundos, não. É uma coisa como se fosse imediata. Ouve-se a chofar, ouve-se o som da trombeta, e os mortos se ajuntarão nos 4 cantos da terra, serão levantados de sua sepultura nos mares, nos montes, nos vales, aonde estiverem, onde foram depositados seus corpos, seus restos mortais. Se estiver totalmente desfeito, será refeito num corpo glorioso, e nós imediatamente em seguida seremos arrebatados em corpo glorioso também. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos nos estimular, consolar uns aos outros com esta palavra. Os crentes em Tessalônicas estavam confusos quanto a isto, porque se achavam em desvantagem.
achavam que aqueles que dormiram no Senhor já entraram no gozo, e nós que estamos vivos não poderíamos ter a mesma chance, a mesma oportunidade. Mas o sentido da expressão consolar vem do grego parakeleite. Desculpem a minha expressão, eu tenho dificuldade em falar, por isso falo pouco. Então diz assim a expressão no grego, parakeleite, que significa encorajar, fortalecer, animar. A expressão indica um ato mútuo. Os crentes devem apoiar-se uns aos outros com as verdades da esperança cristã. Então, quando você encontrar com seu irmão e seu irmão estiver inquieto, às vezes sem consolo, você diga para ele assim: fica tranquilo, quando a trombeta soar, nós vamos escutar e nós nos reuniremos com todos os santos de todos os tempos e nos encontraremos com o Senhor da glória. Não existe um consolo maior do que esse. Não existe um consolo melhor do que este. Muito bem. As palavras que consolam, as palavras que Paulo menciona são as promessas da volta de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Observe. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Como? Como está escrito, juntamente com eles. Então é simultâneo. Não se desespere. Nós não temos nada a ver com a grande tribulação. Nós não temos nada a ver com o que vai acontecer depois da volta de Cristo. Nós temos que nos ater em ficar firmes na palavra, firmes na rocha, pregar o Evangelho, anunciar a salvação a todas as gentes, fazer com que as pessoas entendam que Jesus vai voltar de verdade, vai voltar visivelmente, vai voltar audivelmente, vai voltar de forma que todos poderão ver. Os que não verão, sentirão, porque você vai subir, eu vou subir, e eles vão sentir a nossa falta. Então eles vão saber que houve um grande rapto e muitas pessoas subiram, e essas pessoas são aquelas pessoas que falavam que Jesus haveria de voltar. Então, console-se, tenha esperança, não perca a fé. Às vezes você já caminhou na fé 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sei quanto tempo você caminha na fé, e você olha e fica pensando: será que vai mesmo? Já faz tanto tempo. Espera mais um pouquinho, porque o que há de vir virá, e não tardará. Não tardará. Já estão acontecendo as últimas coisas. Tudo nos mostra, os sinais dos tempos nos mostram que Cristo está às portas. E nós temos um compromisso: ficar firmes e nos edificar uns aos outros e nos consolar uns aos outros com estas palavras. Glória a Jesus. Consolar é ministério cristão. Cada crente é chamado a fortalecer o outro na esperança. Na esperança. Sede pacientes na tribulação, né? Perseverar em oração. Não tenha como perdida a sua salvação. Não deixe que o inimigo te engane, te acuse e você se sinta menosprezado, atingido pela acusação de Satanás. Ele é isso mesmo, ele é um acusador, mas quem te chamou, quem te remiu, quem te trouxe a salvação, está vivo.
E as suas promessas são fiéis e verdadeiras. E Ele vem para te buscar, Ele vem para me buscar, Ele vem buscar a igreja lavada, remida, comprada com alto preço no sangue do Cordeiro. Então não se desanime, não se desespere. Não se preocupe com os acontecimentos que terá depois da volta de Cristo. Não. Nós voltaremos com Ele depois para julgar a terra. Isto é outra coisa. Se preocupe em ficar firme. Se console com esta palavra. Se console. Diga para você: o meu nome está escrito no livro da vida. Foi escrito com o sangue do Cordeiro, foi escrito com o sacrifício de Jesus. Só Ele que tem o poder de apagar esse nome do livro da vida. O salmista diz assim que o justo cai 7 vezes, mas não fica prostrado, o Senhor o levantará. Não fique pensando que por isso ou por aquilo você vai ficar sem a salvação. Se levante hoje. Sacode a poeira do pecado, sacode a poeira da insatisfação e continua servindo ao Senhor com alegria e se console com esta palavra. A fé no porvir sustenta o presente. As promessas futuras trazem paz agora. Elas trazem paz se você crer. Se você não crer, existe aí um lapso que precisa ser corrigido, porque todos aqueles que crerem são justificados, mas tem essa condição, tem que crer. E a nossa crença não pode ser hoje uma crença e amanhã outra. Não, nós temos que crer piamente no que está escrito na palavra de Deus e naquilo que nos foi otorgado por Jesus Cristo, a salvação. Nós cremos que Jesus Cristo é o único modo de nós entrarmos na glória celestial. Nós cremos que por Jesus Cristo nós ouviremos o soar da trombeta. Nós cremos que por Jesus Cristo nós seremos arrebatados junto com aqueles que já dormiram no Senhor. E se nós dormirmos também, no túmulo ouviremos a voz da trombeta e seremos acordados e seremos arrebatados com a igreja. Se console com essas palavras, não perca a esperança. Para o mundo, tudo está perdido. Para aquele que rejeitou o sacrifício de Jesus, tudo está perdido. Mas para nós, que por misericórdia, por graça, fomos aceitos por Cristo, no seu sacrifício, fomos arrolados no livro da vida, fomos arrolados no livro da salvação. Existe a esperança da glória, a esperança de entrarmos nos céus pela porta. Não desista. Não se preocupe com as coisas que vão acontecer depois. Se preocupe em estar preparado para subir com a igreja. O consolo é comunitário. O consolo ele não pode ser só para mim. O consolo ele não só pode ser para você. O consolo é para todos. A igreja vive e compartilha a esperança da eternidade. Quando nós falamos eternidade, é uma coisa desconhecida para nós, porque nós estamos inseridos dentro do Cronos, que quer dizer dentro de um tempo que se pode contar. E a eternidade não dá para contar. Não dá para saber onde ela começou e onde que ela vai terminar, se ela vai terminar. Ela não tem começo e não tem fim, por isso ela é eterna. Eterna. Então, nós devemos estar sempre firmes nesta esperança, na esperança da eternidade. Você já pensou? Tem tantas pessoas que vão aos cultos e tem uma pressa de ir embora, tem uma pressa de sair do templo, tem uma pressa de sair, principalmente se a mensagem que está sendo exposta na inspiração do Espírito Santo não está lhe agradando. A mensagem tem que te agradar.
mesmo que ela não seja palatável, mesmo que ela não agrade o seu paladar, a mensagem tem que te agradar. Por quê? Porque ela é como uma boa escova, como uma boa lixa, que pega uma panela enferrujada e é passada na panela enferrujada, e quando termina a panela está alumínio puro brilhando. É como uma escova que pega uma roupa encardida e você bate a escova nela, escova, daqui a pouco a roupa está branquinha, limpa, você coloca no varal, olha ela contra a luz do sol, ela está tão branca que chega a ficar azulada, de tão branca que fica. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que recebê-la de bom grado, em esperança, em amor, e devemos compartilhar essa esperança. O resumo de tudo isso, o consolo mútuo dos cristãos está enraizado na certeza da volta de Cristo, na vitória da morte e na comunhão eterna com o Senhor. Por isso devemos fortalecer uns aos outros com estas palavras. Fortalece o teu irmão, se fortaleça também. Fale desta palavra, diga para o seu irmão: tenha paciência, aguenta mais um pouco, o que há de vir virá e não tardará. A promessa dele é fiel e verdadeira. Ah, mas o mundo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tem problema, não importa. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo vai para as bodas do Cordeiro. Os irmãos sabem que estão retraduzindo a Bíblia, estão inserindo na Bíblia uma forma sutil de transformar algumas palavras em palavras palatáveis, adocicadas. Mas a palavra real é essa. Jesus vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Jesus indica que nós devemos separar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito das coisas do mundo. O Senhor Jesus não vem buscar fantasmas, meios crentes, meios irmãos. Jesus vem buscar uma igreja comprada, resgatada, escrita com preço de sangue no livro da vida. E quando ele abrir o livro da vida, que ele falar assim: João, eu vou saber que o João que ele está chamando sou eu. Quando ele chamar assim, eu vou usar aqui uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito. Quando ele chamar assim, Nair, ele vai saber que é você, Nair. Quando ele chamar assim, Eduardo, ele vai saber que é você, Eduardo. Quando ele chamar qualquer um dos nomes que nós recebemos, nós saberemos que somos nós. Porque Ele nos conhece, Ele nos formou e Ele vem nos buscar. Antes que todas estas coisas que a escatologia ensina venha a acontecer, quando começar o princípio das dores, quando, como naquela comparação que Jesus faz de uma pessoa, de uma mulher que está para dar à luz e sente a contração, sente as dores de parto e daqui a pouco a criança vai nascer. Mas até naquele momento, quando a criança nascer, nós estaremos subindo ao encontro do Senhor nos ares e nos reuniremos com toda a igreja de todos os séculos. E reinaremos com o Senhor para sempre. E tudo o que acontecer depois para a igreja será vitória. Para quem ficou, ficou. Né? Tem um corinho ou um hino que diz assim: quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou.
quero saber de quem vai ficar. Eu gostaria que ninguém ficasse. Por isso estou aqui lhes dizendo esta palavra. Jesus vem. Sinta-se consolado com essa palavra. Ele vem buscar você. Ele vem levar você. Ele vem buscar eu. Ele vem levar eu para morar eternamente com Ele nos céus. Eu te convido para vir participar conosco dos cultos de ensino, dos cultos de adoração e louvor a Deus que acontecem aqui na nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araraquara, ali na Avenida João Martins Nogueira, número 160, no Jardim Morada do Sol. Fica próximo ao Pontilhão da Alameda, próximo ao Minas Massa. Os cultos têm sido coisas assim, céu aberto. Tem acontecido milagres extraordinários no meio da igreja. Você está perdendo. Você está afastado do Evangelho? Volte hoje. Se você ouvir hoje o irmão João falando aqui para você, volta hoje. Você que saiu da orquestra, saiu do coral, saiu da mocidade, você que deixou o círculo da oração, você que já foi obreiro e escolheu voltar a praticar as mesmas coisas, faça como João Marcos. João Marcos saiu com Paulo, para a viagem missionária, mas quando chegou em certo lugar, ele achou que estava difícil, ele voltou, deixou Paulo sozinho. E quando Barnabé chamou novamente João Marcos para levar em uma nova viagem, Paulo não deixou, porque ele havia abandonado. Mas chegou um tempo em que Paulo ponderou e falou assim: olha, manda trazer João Marcos aqui, porque ele é muito importante e eu preciso dele aqui. Hoje Jesus está te chamando, hoje Jesus está te dizendo: você é importante. Eu vou voltar e quero levar você comigo. Não quero deixar você no mundo para as coisas que irão acontecer e são ditas nos estudos de escatologia, que são coisas terríveis. Você não vai suportar. Se hoje é difícil para nós servirmos ao Senhor em santidade, em resignação, em fé, com o Espírito Santo nos auxiliando. Como será quando o Espírito Santo for tirado da terra junto com a igreja? Quem que vai te socorrer? E eu não estou colocando medo em você não, viu? Não precisa disso não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E ele vai ser tirado da terra. E se até hoje ele não te convenceu, quem sou eu para te convencer? Mas eu te convido, vem ouvir a palavra de Deus, porque está escrito na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te conceda uma semana de paz, uma semana abençoada, um sábado cheio da presença de Deus. Corre, vá para a igreja hoje. Ah, mas eu sou a igreja. Não, você é uma parte do corpo. A igreja é que se reúne lá no templo. O corpo todo. Vai lá se reunir com o corpo. Vai ver onde é que você se encaixa. Vai acertar a sua vida e voltar a servir ao Senhor com alegria. Vem ser mais feliz. Vem para a Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Araraquara, Avenida João Martins Nogueira 160. Eu convido você para uma breve oração. Senhor Jesus, temos exposto aqui um pouquinho da Tua Palavra, não com tanta sabedoria como gostaríamos de fazer, porque a nossa sabedoria diante da Tua santidade não é nada, mas, Senhor, segundo a eficácia do Espírito Santo, estamos aqui anunciando a Tua Palavra. Senhor, alcança este coração que ouviu esta mensagem até o fim. Eu não sei quem é ele, quem é ela, mas o Senhor sabe. Traz ele de volta para a Tua casa. Traz ela de volta para a Tua casa.
Consola esse teu servo, consola essa tua serva, que tem passado por tantas aflições e tem se esquecido que tem para nós um reino de glória preparado, onde para sempre estaremos com o Senhor. Dá, Senhor, um final de semana abençoado para a tua igreja e salva as almas, liberta as almas, reaviva, Senhor, a tua igreja, derrama, Senhor, um despertamento no meio do teu povo. Ó Senhor, derrama, Senhor, um avivamento no meio da tua igreja, entre o teu povo. Aviva-nos, ó Senhor, aviva-nos no meio dos anos. Notifica, Senhor, a tua obra no meio dos anos, Senhor. Notifica, fica conosco, nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te conceda a oportunidade de estarmos juntos, cultuando aquele que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.